a frase representatividade importa, que realmente é bacana, né? Em algum momento foi usada também para colocar apenas uma pessoa para representar um grupo. Então, hoje em dia, eu já estou falando assim, gente, é legal representação positiva e presença, porque fazemos parte de um coletivo, mas também temos direito à individualidade. Enfim, estou aprendendo junto aqui, estou entendendo como falar. Lázaro Ramos marcou época, faz parte de uma geração ilustre da dramaturgia baiana e abriu caminhos para atores negros. Por muito tempo, ele foi o único homem negro em gravações e reconhece a importância desse papel. Hoje, no entanto, ele tem questionado conceitos antigos da luta antirracista, como a representatividade. Nesse percurso de questionamentos, ele acabou encontrando novos destinos para si próprio, como Lázaro escritor. Você sabe que isso é uma conquista para mim, né? Porque os primeiros livros todos eu sempre dizia assim, eu sou um ator que escrevo, mas eu já escrevo desde que eu tenho 15 anos de idade. No começo eu não achava que o que eu escrevia ia interessar em ninguém, por isso não mostrava. Aí teve uma época que eu voltei para Salvador desempregado, aí tinha escrito uma peça de teatro infantil e mostrei para os amigos do Vila Velha, eles disseram, nossa, que texto bacana. Foi a primeira vez que alguém tinha lido um texto meu e me elogiado. Isso foi libertador, porque aí eu disse assim, ai gente, eu acho que eu também posso me comunicar com o mundo nesse lugar. Os primeiros livros que eu lancei, principalmente os infantis, sempre tinha assim umas entrevistas e umas matérias dizendo assim, o ator Lázaro Ramos que escreveu. Os últimos livros tem acontecido uma coisa tão linda que é assim, o escritor Lázaro Ramos, e eu fico feliz. Então hoje em dia eu estou aqui com o pezinho também assumindo, sou escritor, sou feliz e me contempla muito me comunicar com as pessoas através de livros. O Lázaro ator deu os primeiros passos em Salvador, no Bando de Teatro Olodum, nos anos 90. Desde então, ele também alcançou o grande público, com sucessos como O Paió, Madame Satã e a novela Cobras e Lagartos. Já seu caminho na escrita começou a ser trilhado em 2010, com o livro infantil A Velha Sentada. Em 2017, a voz dele ganha uma nova projeção com o lançamento de Na Minha Pele, livro que compartilha experiências e reflexões sobre ações afirmativas, gênero, família e racismo. A obra o transformou em uma das vozes da luta antirracista na literatura. Agora, Lázaro publica a continuação desse livro, o Na Nossa Pele, dessa vez com um olhar menos pedagógico e mais provocativo, como sobre as críticas ao identitarismo. Pois é, são as novas estratégias para silenciar o tema, né? E no geral são estratégias agora que estão envolvidas também com o poder econômico. A gente não pode esquecer isso. Tem dinheiro sendo investido nisso, tentando criar teses e tentando desqualificar uma questão que é importante para todos, né? Então eu falo disso também no livro, mas tentando desmembrar de onde é que isso surge, não é? Isso surge porque está mexendo com a sociedade, porque está tirando pessoas de lugares que pareciam que eram lugares de direito, quando um monte de gente estava ficando para trás. Um monte de gente está sem acesso à água, à comida, à luz, à educação. Um monte de gente está sem conseguir desenvolver os seus talentos. E isso tudo é talento que o país joga fora. Um projeto de nação de qualidade, eu falo muito sobre isso no final do livro, é um projeto que inclua todos. É difícil, será difícil, mas se a gente conseguir não ficar só tentando silenciar as pessoas e tentando principalmente conversar sobre isso fora dos momentos de crise, porque no geral a gente só discute isso quando tem uma crise. Eu acho que a gente consegue se mediar e criar alguma coisa, mas tem que continuar falando, não vai ter muito jeito. Durante 6 anos de escrita, Lázaro acabou refletindo sobre questões mais subjetivas sobre o racismo, como o equilíbrio possível entre violência e amor, seja na luta contra injustiças ou nas relações mais próximas. Esse é um grande tema do mundo, né? Você vê assim, eu fiz no teatro Martin Luther King, né? Que falava muito sobre esse amor ativo, um amor que dá limite também. E ao mesmo tempo, Malcolm X, que usava outra estratégia, estava ali, caminhando do lado, né? E é muito curioso que o Martin Luther King, na biografia dele, fala assim, eu não seria possível ser o Malcolm X. Ele falou, eu só fui possível, só fui viável, porque tinha também o Malcolm X. Olha como as coisas não são simples, né? Por isso que eu tento, nesse capítulo, dar a dimensão da complexidade que é. Como é que a gente consegue identificar qual é a melhor estratégia para agir no mundo, né? Como é que a gente consegue não se afetar e continuar sendo quem a gente é, mas também entendendo como é que a gente tem forças para repelir o que não é correto ser feito com as pessoas, né? É uma discussão complexa, eu coloco aí no livro e você vê que eu faço um monte de perguntas para todo mundo se perguntar e responder também. Aos poucos, e impactado por diferentes referências, Lázaro foi encontrando a linguagem própria. O primeiro livro que eu escrevi era bem pretensioso, era um livro, a primeira versão do Na Minha Pele. Era bem analítico, de dados do IPEA, como se eu fosse um estatístico, cheio de termos empolados.
Demorou 10 anos. Ao longo de 10 anos, eu entendi que eu tinha que colocar um pouquinho da minha experiência no mundo. E aí as linguagens não dialogavam. Aí eu cheguei para Daniela Duarte, que é a editora dos 2 livros, e falei, Dani, tá vindo um outro jeito de escrever o livro aqui, que eu tô achando mais legal. Aí ela falou, Lázaro, assuma a sua voz. A sua voz é assim. Como é que você se comunica? E realmente, eu me comunico na vida assim, com uma variedade de sensações. Às vezes eu sou incisivo, emotivo, bem-humorado, faço piada, e no meio de uma conversa eu passo por todos esses tons. Então foi uma investigação no meu jeito de me comunicar. Tem muita reescrita, porque no geral o meu primeiro texto, e é aquela coisa, né, da gente achar que tem um cânone da escrita que é mais celebrada. Geralmente vem muito técnico, com pouca emoção. E aí eu fico reescrevendo, jogando fora, mudando de ordem. Às vezes o trabalho que eu tenho é mudar a ordem das coisas. É pegar uma história que estava isolada e trazer para aqui no meio de um assunto para facilitar uma conversa. Então é isso, é uma linguagem que hoje em dia eu consigo me divertir. No primeiro livro foi um pouco sofrido, mas agora tem diversão também. No processo de reescrita, Lázaro tem conseguido balancear dados e experiências, como quando conta a história de sua mãe já falecida, Célia, uma ex-empregada doméstica vítima de violência física de um ex-chefe. E também quando conta que a avó, Edith, dizia que o primeiro passo de tudo é ter vergonha na cara. Eu perguntei, então, o que ele não teve vergonha na cara para fazer ainda. O que eu não tive vergonha na cara de fazer ainda? Meu Deus, vim morar na Bahia porque eu quero muito isso, só que ainda não tive forças para convencer a família toda para vir para cá, da Tora.